Paz do Senhor, crianças, pais e mães, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero que vocês peguem a Bíblia, o caderno de vocês, vamos parar um pouco e vamos falar um pouco de Jesus, tá bom? Então aqui nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Se você está aí com a sua Bíblia, vamos acompanhar. Que diz assim: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, nós vamos falar hoje de uma vida de milagres. Com Jesus, nós temos milagres. Então, eu vou falar um pouco da vida de Pedro. Então, aqui está Jesus e está Pedro e aqui no barco. Então, qual era a profissão de Pedro? Pedro, ele era pescador. Ele tinha a sua profissão. Ele fazia pescas. Então ele estava acostumado a pescar, né? Ele estava acostumado a ter aquela rotina de pescar. Então, certa vez, a Bíblia diz que estavam Pedro, Tiago e João no barco. E eles pescavam, mas nesse dia aqui, eles passaram o dia todo pescando, mas não conseguiram pescar nenhum peixe. Então eles ficaram muito tristes, porque foi um dia de derrota, né? Porque eles não conseguiram fazer aquilo que eles queriam. Então eles não conseguiram pescar nenhum peixe. Então eles ficaram tristes, passaram o dia todo, né, tentando pescar e ficaram muito tristes. Foram para sua casa, né? Então quando foi no outro dia bem cedo, eles foram lavar as redes, né? Então eles foram lavar as suas redes e de repente apareceu Jesus. E Jesus falou para eles assim: lancem de novo a rede ao mar. Né? Então eles falaram: Senhor, olha, nós passamos o dia todo tentando pescar e não conseguimos pescar nenhum peixe e nós estamos tristes, mas como o Senhor falou que nós devemos lançar a rede, nós vamos lançar novamente. E a Bíblia diz que Pedro lançou de novo a rede do outro lado, né, do barco, e quando eles foram pescar, estava lotado de peixe aquela rede. Então o barco começou a lotar de peixes. A Bíblia diz que o barco ficou lotado a ponto de afundar. Então eles chamaram outro barco para ajudar eles a pegar todos os peixes, porque os peixes eram muito dentro daquele barco. Então um milagre aconteceu na vida de Pedro. Então, hoje o tema é sobre milagres. Com Jesus nós temos milagres. Então eles estavam ali recebendo uma ordem de Jesus. Então eles estavam ali com Jesus e receberam a ordem de lançar novamente a rede. E eles obedeceram e eles tiveram um milagre. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter fé. Para você ter um milagre na sua vida, tem que acreditar, tem que obedecer, tem que conhecer Jesus. Jesus estando na sua vida, na sua história, você sempre vai ter um milagre para contar. Então você quer um milagre, você precisa de um milagre, então precisa acreditar, é preciso ter fé, é preciso obedecer a Jesus. Então eles ouviram a voz de Jesus, obedeceram e receberam o milagre. Então eles ficaram alegres, eles ficaram surpresos, eles ficaram maravilhados,
por tantos peixes que eles conseguiram pescar. Então foi um dia de milagre, porque Jesus chegou naquele momento, ele era o Filho de Deus, ele estava andando assim, olha, na terra, mostrando o seu poder, e eles observaram realmente aquele ali é o Filho de Deus, porque eles receberam o milagre, eles sentiram que naquele dia era um dia diferente. Então basta ter fé. Você precisa de um milagre, você precisa ter fé para você contar o seu milagre. Então aqui, eles estavam aqui, olha, cheio de peixe, estavam felizes, estavam muito contentes porque receberam o milagre de Jesus. Então o milagre, eles vêm de Jesus. Tá? Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você espera, talvez os seus olhos sejam tão impossível, talvez os seus olhos sejam assim, olha, tão distante de alcançar, mas Jesus, ele tem milagre também na sua vida, porque ele está na sua vida, ele é um Deus de milagres. Então aqui, a Bíblia diz que Jesus convidou Pedro, convidou Pedro, Tiago e João, aqueles pescadores, para seguirem a ele. E Jesus disse assim, olha, venham comigo, porque eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Então Jesus tinha um plano maior, além da profissão deles de pescar, Jesus tinha uma missão maior, deles conseguirem pescar almas, deles conseguirem seguir o mestre, deles fazerem também os milagres também através da presença do mestre. Então Jesus tinha um plano na vida deles, Jesus também tem um plano na sua vida, Jesus te convida para você ser pescador de almas. E aqui a Bíblia diz que numa madrugada eles estavam dentro da água, dentro do barco, e já eram de madrugada, era por volta de 3 às 6 da manhã. Então eles estavam numa grande tempestade, e eles estavam com muito medo, e eles estavam numa grande tempestade na sua vida, dentro daquele barco, E Jesus havia subido ao monte para orar, E eles estavam ali, olha, estavam muito assim com medo, o coração deles era de medo. Então eles estavam dentro do barco com medo, de madrugada, e a tempestade era muito grande. Então de madrugada, de repente eles olharam e viram Jesus andando sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus vinha andando sobre as águas, e eles começaram a gritar com medo, apavorado, e pensavam que era um fantasma. E eles gritavam, e Jesus disse assim 3 palavras. Jesus disse assim, olha, não tenha medo, sou Jesus, Então ele podia acalmar a tempestade. Está aqui no versículo 25. Jesus respondendo disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então, diante de uma tempestade, eles precisavam ter coragem, precisavam acreditar que Jesus estava com eles. Então, Jesus também disse, sou eu. Jesus estava dizendo, olha, eu estou com vocês. Eu sou o dono de tudo, eu controlo tudo, eu controlo as águas, eu controlo o vento, eu posso acalmar qualquer tempestade. Então, Jesus disse, olha, sou eu. E ele disse, não tenha medo. Então você anda com Jesus, você pode estar atravessando uma pandemia, um momento assim de crise, um momento de enfermidade, talvez assim na sua vida bata aquele vento que dê assim até um medo no seu coração. Mas Jesus está dizendo as 3 palavras para você nesta manhã. Coragem, sou eu, não tenha medo. Quem anda com Jesus precisa ter coragem, precisa reconhecer que Jesus controla todas as coisas. Não tem nada na vida que ele não possa controlar, que não esteja no domínio das mãos de Jesus. Então Jesus está no controle de tudo, ele sabe de tudo, ele é o dono da vida, ele é o dono do milagre. Então nós precisamos ter coragem, porque estamos com Jesus e não precisamos ter medo. O nosso coração precisa ter fé. Para receber o milagre, nós precisamos ter fé. Então Jesus te convida hoje, olha, anda comigo sobre as águas. E Pedro disse assim, Senhor, se és tu mesmo, eu quero andar também sobre as águas. E Pedro foi caminhando sobre as águas. Quando chegou no meio do caminho, ele quase afundou,
porque a sua fé, ele ficou com medo, a sua fé foi abalada. E Jesus disse, não tenha medo, não se preocupe, né? Porque ele estava na frente do mestre. Então nós muitas vezes nos afundamos no nosso medo, né? Nos afundamos naquilo que nós duvidamos, mas nós hoje precisamos ter um coração cheio de fé, e o Senhor hoje quer renovar as tuas forças. Ele quer dizer, olha, sou eu, tenha coragem, não tenha medo, porque Ele é o dono da sua vida. Assim como Ele escolheu Pedro para seguir o seu caminho, as suas pegadas, assim como Ele escolheu Pedro para ganhar almas, assim como Ele escolheu Pedro para seguir e fazer milagre na vida dele, assim também você é um escolhido de Deus. Então Ele é o dono da tua vida, Ele pode acalmar o teu medo, a tempestade. Muitas vezes a tempestade é maior dentro do seu coração do que fora, mas o Senhor está aqui para acalmar o seu coração e dizer, não tenha medo, sou eu, tenha fé. Então receba hoje o milagre de Deus, receba hoje no seu coração a fé renovada, porque o Senhor está na sua vida, e com Jesus a nossa vida é cheia de milagres. Você vai ter milagres para contar para todo mundo, porque Jesus é um Deus de milagres. Amém?